O céu de São Paulo estava cinzento, como se previsse o que estava por acontecer. Clara chegou em casa naquela tarde ansiosa por compartilhar uma novidade. Seu escritório tinha sido selecionado para um grande projeto de decoração de interiores, e isso poderia mudar sua carreira para sempre. Mas a emoção e a pressa fizeram com que ela se esquecesse de uma regra tácita do relacionamento: ligar antes de aparecer de surpresa. Ao abrir a porta do apartamento, uma cena inesperada congelou seus movimentos. Eduardo, o homem em quem confiara por 4 anos, estava deitado no sofá com Laura, sua melhor amiga desde a faculdade. As mãos entrelaçadas, os olhares trocados de forma íntima, tudo o que Clara acreditava ser reservado para ela agora estava sendo compartilhado com outra pessoa. O choque foi instantâneo, e Clara mal conseguiu pronunciar um som, os olhos ardendo, como se quisessem expurgar aquela imagem terrível que ficaria tatuada em sua mente. Laura foi a primeira a ver Clara parada à porta. Ela afastou-se rapidamente de Eduardo, com um olhar que misturava pânico e culpa. Eduardo virou-se, o sorriso desaparecendo de seus lábios ao encontrar o rosto de Clara. Seu corpo petrificou-se, e ele tentou murmurar alguma explicação, mas nenhum som saiu de sua boca. Clara sentiu a pressão aumentar no peito, algo dentro dela se quebrando de uma forma irreversível. Sem dar a eles a satisfação de um grito, sem lágrimas, sem uma palavra sequer, ela se virou e saiu. Seus passos ecoaram pelos corredores do prédio, cada um reverberando a dor e a incredulidade. Ao entrar em seu carro, a realidade começou a tomar forma: Eduardo e Laura, a traição, as risadas, as mentiras. Aquilo não era um erro momentâneo, era uma escolha consciente de feri-la. De volta ao apartamento, Clara se viu cercada pelas memórias do relacionamento. As fotos emolduradas na parede, os presentes que Eduardo lhe dera, o cheiro familiar que impregnava a casa. Sentiu uma sensação de sufocamento, como se cada objeto ao seu redor carregasse um fragmento daquela traição. Em um impulso, pegou um quadro com uma foto dela e de Eduardo, sorrindo em uma viagem à praia, e o atirou no chão. O vidro quebrou em centenas de pedaços, refletindo a dor que ela sentia. As lágrimas vieram com força, inundando seu rosto enquanto ela escorregava pela parede até o chão, abraçando seus próprios joelhos. O coração batia descompassado, como se cada batida lhe lembrasse da confiança quebrada, da certeza de um futuro que agora se desvanecia como um sonho mal contado. Como eles puderam, pensou Clara repetidamente. Não era apenas a traição de Eduardo, mas o rompimento da amizade com Laura, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, que conhecia seus segredos, seus medos, e que, mesmo assim, escolhera apunhalá-la pelas costas. A dor se intensificava a cada minuto que passava. Tentou ligar para sua mãe, mas desistiu antes mesmo do primeiro toque. O que poderia dizer? Ela queria desaparecer, fugir de tudo aquilo que a fazia se sentir tão pequena. Desesperada por um escape, Clara decidiu que precisava partir, ir para algum lugar onde pudesse respirar, onde ninguém soubesse quem ela era, onde pudesse ser apenas uma desconhecida em busca de paz. Foi ali, em meio a lágrimas e fragmentos de memórias quebradas, que Clara decidiu, iria para as Maldivas. Não sabia ao certo por que escolheu esse destino. Talvez pelas águas azuis que vira em tantas fotos, pelo isolamento que aquele paraíso prometia ou, simplesmente, porque era a coisa mais distante da realidade que vivia. Com as mãos trêmulas, reservou a passagem para o primeiro voo disponível. A tela brilhante do celular mostrava a confirmação da viagem, e por um momento, Clara sentiu algo próximo ao alívio. Os dias seguintes foram uma confusão. Eduardo tentou ligar inúmeras vezes, Laura enviou mensagens, implorando por uma conversa. Clara ignorou todas elas. Não havia palavras que pudessem apagar o que ambos haviam feito. As horas arrastavam-se enquanto ela empacotava apenas o essencial, tentando não pensar no que estava deixando para trás, o apartamento que construíram juntos, os sonhos compartilhados, a vida que, agora, parecia um engano. Na manhã da partida, Clara observou o apartamento pela última vez. Os cômodos pareciam desolados, desprovidos de qualquer calor que antes existia ali. Respirou fundo, sentindo a dor como uma faca afiada, e fechou a porta. Não olhou para trás. No aeroporto, Clara sentiu o mundo à sua volta em câmera lenta.
Pessoas corriam para seus portões, famílias se abraçavam em despedidas emocionadas, crianças riam, alheias a qualquer sofrimento. Ela, por sua vez, estava sozinha, apenas uma mulher com o coração partido, buscando refúgio em algum lugar distante. Quando o avião finalmente decolou, Clara olhou pela janela, vendo São Paulo se transformar em um emaranhado de luzes que logo se perderam nas nuvens. A viagem foi longa e solitária, mas algo na distância trazia certo consolo. Ao aterrissar nas Maldivas, a primeira coisa que Clara notou foi o calor suave e a brisa carregada de sal que acariciou seu rosto. O cenário era de tirar o fôlego, águas cristalinas em vários tons de azul, palmeiras dançando ao vento, e uma tranquilidade que parecia inatingível na vida que deixará para trás. O trajeto até o resort foi feito em um barco rápido. Clara observava o oceano ao seu redor, sentindo-se tão pequena diante de tanta beleza. Pela primeira vez desde o incidente, ela se permitiu respirar fundo, como se estivesse tentando encher os pulmões de uma nova perspectiva. As águas límpidas refletiam o céu, e por um breve instante, Clara pensou que talvez pudesse encontrar algum tipo de cura naquele lugar. O resort era ainda mais impressionante do que nas fotos. Bangalos espalhados sobre a água, decorados de forma impecável, um mar tão transparente que Clara podia ver peixes coloridos nadando logo abaixo. Cada detalhe parecia ter sido planejado para proporcionar uma experiência única, algo próximo ao paraíso que ela sempre sonhara visitar um dia. Enquanto era guiada até sua cabana, Clara sentiu um misto de alívio e tristeza. Estar ali, cercada por tanta beleza, fazia-a perceber o quanto ainda estava quebrada. Dentro do bangalô, o silêncio era ensurdecedor. Ela deixou a mala de lado e caminhou até a varanda, onde o mar estendia-se infinitamente à sua frente. As ondas quebravam suavemente nos pilares da estrutura, e o sol estava começando a se pôr, tingindo o horizonte com cores vibrantes de laranja, rosa e roxo. Clara sentou-se ali, abraçando os próprios joelhos, enquanto as lágrimas finalmente caíam novamente. Havia algo de irônico em estar em um lugar tão lindo e, ao mesmo tempo, sentir um vazio tão profundo. Cada onda que vinha e ia parecia levar um pedaço de sua dor, mas ela sabia que o processo não seria fácil, nem rápido. O que Clara precisava era de tempo, tempo para si mesma, tempo para reconstruir o que havia sido quebrado. Ela pegou seu diário e começou a escrever. Não sabia por onde começar, então deixou que as palavras fluíssem. Escreveu sobre Eduardo, sobre Laura, sobre o amor que acreditava ter e a dor da traição. A escrita era como uma purgação, uma tentativa desesperada de limpar as feridas abertas. Quando finalmente parou de escrever, a noite já havia caído, e o céu estava cheio de estrelas. Clara olhou para o horizonte e percebeu que, apesar de toda a dor, algo dentro de si ainda queria lutar. Talvez houvesse um propósito em tudo aquilo, uma chance de começar de novo, de ser alguém que não dependesse do amor de outros para ser feliz. Ela não sabia como, nem quando, mas sentia que, de algum modo, havia algo além daquela dor. Ao deitar na cama, Clara fechou os olhos, deixando o som do mar embalar seu sono. A jornada estava apenas começando, e ela sabia que haveria altos e baixos, lágrimas e momentos de desesperança. Mas também sabia que estar ali era o primeiro passo. Longe de tudo e de todos, Clara tinha finalmente a oportunidade de se reencontrar. E, naquele momento, era tudo o que ela precisava. Clara acordou com a luz do sol invadindo o quarto através das cortinas de tecido leve. Os raios dourados refletiam-se na superfície tranquila do mar que se estendia logo abaixo de seu bangalô, criando um espetáculo de brilhos e reflexos que parecia convidá-la a respirar fundo. Pela primeira vez em muito tempo, Clara não sentiu a pressão da angústia sufocando seu peito logo ao despertar. Ao invés disso, houve uma leveza estranha, quase desconfortável, como se sua mente estivesse se ajustando a um espaço ainda desconhecido. Ela se levantou devagar, colocando os pés descalços no chão de madeira que ainda estava morno do calor do dia anterior. Clara andou até a varanda e se debruçou sobre a grade, observando os peixes coloridos nadando logo abaixo da superfície cristalina. Era como se estivesse em outro mundo. A beleza daquele lugar era quase surreal, um tipo de cenário que ela sempre imaginara ver em cartões postais, mas jamais pensara em visitar.
Agora, ali estava, uma mulher tentando se reconstruir, cercada por águas que pareciam possuir uma serenidade contagiante. Clara sabia que ficar apenas no bangalô não a ajudaria a curar as feridas que carregava. Precisava se distrair, ocupar sua mente, deixar que cada canto daquela ilha paradisíaca a ajudasse a esquecer, pelo menos por algumas horas, o passado que a assombrava. Assim, decidiu se inscrever em algumas das atividades que o resort oferecia. Pela manhã, colocou um vestido leve e dirigiu-se à recepção para saber mais sobre as possibilidades. Foi recebida por Ayla, uma jovem local com um sorriso radiante e olhos que pareciam brilhar de alegria. Ayla falou sobre as atividades de uma forma tão entusiasmada que Clara não pôde deixar de sorrir, contagiada por aquela energia. Você deveria experimentar o mergulho, sugeriu Ayla, apontando para a lista de atividades diárias. Há um recife de coral incrível aqui perto. É como se fosse um mundo mágico embaixo da água. Clara hesitou. Nunca havia mergulhado antes, e o pensamento de estar em águas profundas causava-lhe uma certa apreensão. Mas algo em Ayla incentivou. Talvez fosse o olhar cheio de certeza, como se estivesse garantindo que tudo ficaria bem. Além disso, ela sabia que, se quisesse mesmo sair daquele ciclo de dor, teria que fazer coisas que nunca fizera antes. Aceitar desafios que antes teria recusado. Com um pequeno aceno de cabeça, Clara decidiu, faria o mergulho. A tarde chegou rapidamente e, com ela, a hora do mergulho. Clara vestiu o maiô e foi até o ponto de encontro. O instrutor era um homem em seus 40 e poucos anos, com uma aparência calma e voz reconfortante. Ele explicou as técnicas básicas de mergulho, como usar o regulador, os sinais de mão e o que esperar debaixo d'água. Clara ouviu tudo atentamente, seu coração acelerado enquanto os outros participantes sorriam animados. Quando chegou a sua vez de entrar na água, Clara hesitou à beira do barco. Sentiu um frio na barriga, uma sensação de vulnerabilidade que trouxe de volta o medo, não apenas de mergulhar, mas do desconhecido, da incerteza de tudo o que estava além de sua zona de conforto. Por um instante, pensou em desistir. O que estava fazendo ali, afinal? Quem ela pensava que era para tentar escapar de tudo, como se fugir pudesse realmente curar um coração despedaçado? Foi quando ouviu uma voz suave ao seu lado: não se preocupe, a primeira vez sempre é assim. Mas garanto que você não vai se arrepender. Clara virou-se e viu um homem sorrindo para ela. Ele tinha olhos calorosos, que pareciam transmitir segurança. Clara não sabia como responder, mas algo naquela presença fez com que seus músculos relaxassem um pouco. O homem deu um pequeno aceno encorajador e então se jogou na água, a agilidade demonstrando sua experiência. Ele emergiu logo depois, sorrindo e esperando que ela seguisse. Clara respirou fundo. Sentiu o ar entrar em seus pulmões, preenchê-los por completo. Precisava confiar, não apenas no instrutor, mas em si mesma. Em um movimento quase automático, deixou-se cair na água, sentindo o mundo mudar ao seu redor. O barulho desapareceu, o toque da água envolveu seu corpo, e, de repente, o silêncio do mar tornou-se tudo o que ela podia ouvir. Quando Clara começou a descer, a princípio, houve pânico, uma necessidade urgente de voltar à superfície. Mas, conforme ajustava a respiração e deixava o corpo se adaptar à nova sensação, percebeu o que Ayla dissera. Havia, de fato, algo mágico ali. Os corais coloridos pareciam dançar ao movimento da água, e os peixes nadavam como em uma coreografia ensaiada. Clara observou os cardumes que passavam por ela, cada peixe mais vibrante que o outro. Era como estar em um universo paralelo, completamente diferente do mundo de dores e preocupações que deixará para trás. Enquanto se movia devagar, explorando o fundo do mar, Clara percebeu uma figura próxima, o mesmo homem que lhe oferecerá encorajamento. Ele a observava de longe, sorrindo por trás da máscara de mergulho. Clara sentiu algo aquecer seu peito, uma sensação que não experimentava há algum tempo: gratidão. Eles trocaram um pequeno aceno, e ele se aproximou, apontando para uma tartaruga marinha que nadava graciosamente. Clara seguiu com o olhar, maravilhada. Depois que voltaram à superfície, os dois nadaram até o barco juntos.
O homem tirou a máscara e Clara finalmente pôde ver seu rosto por completo. Ele tinha um sorriso descontraído, o cabelo escuro molhado grudado à testa, e um jeito descomplicado que era raro de se ver. Ele se apresentou como Gabriel. Eu sou Clara, respondeu, ofegante, mas com um sorriso involuntário. Obrigada por me encorajar. Eu quase desisti. Gabriel assentiu. Eu percebi. Mas você foi corajosa, e valeu a pena, não é? Seus olhos brilharam com uma gentileza genuína, e Clara percebeu que ele estava certo. Aquele pequeno passo fora importante. Não era apenas sobre o mergulho, era sobre provar a si mesma que ainda podia enfrentar seus medos. De volta ao resort, Gabriel e Clara seguiram juntos, conversando sobre a experiência. Gabriel explicou que estava ali para uma pequena pausa do trabalho. Ele tinha uma empresa em crescimento e havia decidido tirar um tempo para relaxar, após uma fase difícil de dedicação intensa. Clara sentiu-se intrigada. Gabriel falava de sua vida de forma aberta, sem medo de admitir que precisava de um tempo. Diferente do orgulho de Eduardo, que sempre mascarava suas fraquezas e usava o trabalho como desculpa para todas as ausências e erros. Enquanto caminhavam, Gabriel fez uma piada sobre a dificuldade que teve em sua primeira experiência de mergulho. Clara riu, e o som parecia mais leve do que qualquer coisa que sentirá nos últimos dias. Gabriel tinha esse jeito de fazer tudo parecer simples, sem grandes pretensões, apenas aproveitando o momento. Clara percebeu que, por mais dolorosa que ainda fosse a ferida dentro de si, ali, naquele instante, ela estava vivendo algo diferente. Algo bom. Eles se despediram no restaurante do resort. Gabriel desejou-lhe um bom jantar e sugeriu que tentassem outra atividade juntos nos próximos dias. Clara concordou, embora ainda com certo receio. Havia algo em Gabriel que a fazia querer conhecê-lo mais, mas, ao mesmo tempo, o medo de se aproximar estava ali, presente, como um escudo que ela erguera para proteger-se. Nos dias seguintes, Clara começou a explorar a ilha com mais coragem. Ela participou de outras atividades, caminhadas pelas trilhas, aulas de culinária maldiva, passeios de caiaque. Em cada uma delas, sentiu-se um pouco mais livre. A beleza daquele lugar parecia revitalizá-la. Havia uma energia que emanava do mar, das pessoas locais, do vento suave entre as palmeiras. Uma energia que lhe dava forças para se reencontrar, para se sentir inteira novamente. Ela cruzou com Gabriel algumas vezes ao longo desses dias. Cada encontro era casual, mas nunca passava sem um breve momento de conversa, uma troca de sorrisos, e Clara não pôde deixar de notar como ele parecia disposto a ouvi-la, interessado em saber mais sobre quem ela era. Aos poucos, sem que percebesse, a presença de Gabriel se tornava um ponto de luz em sua estadia ali. Na última noite antes de se reencontrarem para um novo mergulho planejado, Clara se sentou na varanda do bangalô, olhando para o céu estrelado. Pensou em tudo o que viverá nos últimos meses, a traição, a dor, a decisão de partir. Estar nas Maldivas estava sendo mais do que uma fuga, era um reencontro consigo mesma. O mergulho, Gabriel, as atividades, cada detalhe estava contribuindo para que ela encontrasse uma Clara que não dependia de Eduardo, uma Clara que podia ser corajosa, que podia se aventurar sem medo. Clara sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez, não se sentia sozinha. Estava começando a dar os primeiros passos em direção à liberdade, à independência emocional que sempre fora tão difícil de alcançar. Com um sorriso leve, ela fechou os olhos e deixou que o som das ondas embalasse seus pensamentos. Talvez, só talvez, aquele lugar mágico pudesse curar seu coração partido de uma forma que nunca imaginara. Os dias em que Clara e Gabriel passavam na ilha foram ficando cada vez mais frequentes, transformando-se em uma rotina agradável, quase natural. Começaram com atividades do resort, encontros casuais que se estendiam, e logo estavam explorando cada canto daquela paisagem paradisíaca juntos, sempre curiosos para descobrir mais sobre o lugar e um sobre o outro. Havia algo na companhia de Gabriel que fazia Clara se sentir confortável, como se pudesse ser ela mesma sem medo de julgamentos. Era um alívio libertador.
Uma tarde, após uma longa caminhada por uma das trilhas da ilha, Gabriel sugeriu que descansassem à sombra de uma palmeira próxima à praia. A areia fina e branca brilhava sob o sol, e Clara se sentou com as pernas cruzadas, observando o mar. O horizonte parecia infinito, e a tranquilidade daquele lugar tinha um poder quase hipnótico. Gabriel sentou ao seu lado, apoiando as costas no tronco da árvore, e Clara percebeu que ele tinha um olhar distante, como se estivesse perdido em pensamentos. Às vezes parece que estou em outro planeta, ele disse, depois de um longo silêncio. É difícil acreditar que há tanta paz aqui, enquanto lá fora tudo pode ser tão caótico. Clara virou-se para ele, intrigada. Gabriel não costumava falar sobre si mesmo além das superficialidades, e essa parecia uma oportunidade de entender melhor o homem que estava começando a ocupar um espaço importante em sua vida. Ela permaneceu em silêncio, apenas esperando que ele continuasse. Eu não sei se já te falei sobre isso, mas eu vim para cá porque precisava de um tempo. Precisava respirar, sabe? Gabriel suspirou, os olhos fixos na linha do horizonte. Meu pai faleceu há alguns meses, e eu fui empurrado para assumir os negócios da família. Foi tudo muito rápido. Não tive tempo de processar o luto, de realmente entender o que estava acontecendo. Era apenas responsabilidade após responsabilidade. Clara se surpreendeu com a vulnerabilidade nas palavras dele. Gabriel sempre fora tão leve, tão despreocupado, que ela nunca imaginara o peso que ele carregava. Sinto muito, Gabriel, ela disse, tocando levemente seu braço em um gesto de apoio. Deve ter sido muito difícil. Foi, ele admitiu, com um sorriso amargo. Meu pai era tudo para mim. Ele construiu a empresa do zero, e sempre fez questão de me ensinar tudo, mas nunca pensei que teria que assumir as rédeas tão cedo. E, quando isso aconteceu, eu não estava pronto. Todos olhavam para mim esperando que eu tivesse todas as respostas, mas, por dentro, eu estava tão perdido quanto qualquer um. Clara observou o perfil de Gabriel enquanto ele falava. O rosto, geralmente descontraído, parecia carregar um fardo pesado demais para a sua juventude. Ela podia ver as linhas de tensão em torno dos olhos, a preocupação mal escondida. De repente, viu uma faceta dele que não conhecia, uma fragilidade que ele não mostrava a ninguém. Eu posso entender um pouco desse sentimento, Clara disse, depois de um momento de hesitação. Não no mesmo contexto, claro, mas essa sensação de estar perdida é muito familiar para mim. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para continuar. Eu vim para cá porque descobri que o homem com quem estava há 4 anos estava me traindo com a minha melhor amiga. Gabriel virou-se para ela, os olhos arregalados de surpresa. Clara, eu não fazia ideia. Eu também não fazia, ela disse, a voz saindo em um tom levemente amargo. Eles esconderam muito bem. Laura era minha melhor amiga desde a faculdade, e Eduardo, bem, ele era o meu porto seguro. Ou eu achava que era. Clara deu uma risada curta, sem humor quando descobri, foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu não conseguia ficar em casa, não conseguia ver as coisas sem lembrar de cada momento em que fui enganada. Então, fugi. Escolhi o lugar mais distante que pude encontrar, e aqui estou. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som das ondas quebrando suavemente na areia. Clara sentiu como se tivesse tirado um peso de seus ombros, como se, pela primeira vez, tivesse conseguido falar sobre tudo aquilo sem que a dor a sufocasse completamente. Gabriel virou-se para ela, e seus olhos estavam cheios de algo que Clara não conseguia decifrar, empatia, talvez, ou simplesmente uma compreensão silenciosa. Eu acho que entendo você, Gabriel disse suavemente. Às vezes, precisamos fugir para encontrar uma perspectiva diferente, para nos reencontrarmos de alguma forma. Não há nada de errado nisso. Sim, Clara concordou, olhando para o mar. Eu só sinto que estou tentando descobrir quem sou de novo. Passei tanto tempo achando que sabia, que tinha tudo sob controle, que agora parece que não tenho nada. Talvez você esteja no lugar certo para isso, Gabriel disse, sorrindo. Aqui, longe de tudo, você pode ser quem quiser, sem expectativas.
Clara virou-se para ele, e pela primeira vez sentiu algo se abrir dentro de si, uma porta que estava trancada desde que saíra do Brasil. O olhar de Gabriel a fez perceber que, talvez, fosse possível voltar a confiar em alguém. Não era apenas sobre romantismo, era sobre compartilhar, sobre se abrir e ser compreendida. E, naquele momento, ela percebeu que Gabriel também estava em busca de algo que lhe faltava, ambos estavam em meio ao caos, tentando encontrar sentido. No dia seguinte, Gabriel sugeriu que assistissem ao pôr do sol juntos. Ele conhecia um ponto na ilha que tinha uma visão perfeita do horizonte, um lugar onde o mar e o céu pareciam se fundir em uma dança de cores. Clara aceitou o convite, e, quando a tarde começou a ceder espaço à noite, os dois partiram juntos, caminhando por uma trilha estreita até uma pequena colina coberta de grama. Chegaram a tempo de ver o céu se tingir de laranja e rosa, enquanto o sol começava a mergulhar no oceano. Clara sentou-se na grama, com os joelhos dobrados e os braços ao redor das pernas. Gabriel se acomodou ao lado dela, em silêncio, apenas observando o espetáculo natural. Por um momento, nenhuma palavra foi dita, não havia necessidade. Aquele pôr do sol, com sua beleza serena e efêmera, parecia expressar mais do que qualquer frase poderia. Eu costumava assistir ao pôr do sol com meu pai, Gabriel disse depois de um tempo, a voz suave. Era nosso momento favorito do dia. Mesmo nos dias mais difíceis, ele sempre dizia que havia algo mágico em ver o sol se pôr, como se nos lembrasse que tudo tem um fim e que, logo depois, há um novo começo. Clara sorriu, comovida pela lembrança. Ele parecia ser um homem muito sábio. Ele era, Gabriel respondeu, um leve brilho de emoção nos olhos. E eu espero, um dia, poder ser pelo menos metade do homem que ele foi. Clara virou-se para Gabriel, seus olhos encontrando os dele. A sinceridade nas palavras dele tocou algo em seu coração, e, sem pensar muito, ela estendeu a mão, tocando a dele que estava apoiada na grama. Gabriel olhou para a mão de Clara sobre a sua e, então, apertou levemente seus dedos. A conexão era palpável, algo que ia além das palavras e que ambos compreendiam. É engraçado, sabe, Clara começou, desviando o olhar para o horizonte. Por tanto tempo eu pensei que ser forte era suportar tudo sozinha. Que não precisava mostrar fraqueza, que não podia deixar ninguém ver minhas inseguranças. Mas, agora, aqui, percebo que talvez a verdadeira força seja admitir que não somos invencíveis. Que precisamos dos outros. Gabriel assentiu, sua voz carregando uma suavidade que Clara não esperava. Concordo. Acredito que somos ensinados a esconder nossas dores, a fingir que está tudo bem. Mas aqui, nesse lugar, parece que as máscaras não fazem mais sentido, não é? Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Sim, aqui é como se a gente pudesse ser quem realmente é. Sem julgamentos. Eles continuaram conversando até o sol desaparecer no horizonte, e, então, a noite trouxe consigo o brilho das estrelas. Gabriel falou sobre como sentia a responsabilidade de dar continuidade ao legado de seu pai, sobre o peso de tentar estar à altura das expectativas da família. Clara ouviu atentamente, percebendo que, por trás do sorriso tranquilo, havia um homem lutando para não se deixar abater pelas pressões do mundo. Quando finalmente voltaram ao resort, já era tarde. As luzes dos bangalos se refletiam no mar, criando um cenário acolhedor e sereno. Clara parou na frente de sua porta e virou-se para Gabriel, um brilho suave nos olhos. Obrigada por hoje, ela disse. Foi especial. Gabriel sorriu, e aquele sorriso parecia iluminar tudo ao redor. Obrigado você, Clara. Não sei quanto a você, mas eu sinto que, aos poucos, estou começando a respirar de novo. Ela sentiu, e, por um momento, sentiu a esperança florescer novamente em seu peito. Talvez, só talvez, tudo pudesse dar certo. O dia na ilha começou com o céu em um azul cristalino, como se a própria natureza estivesse conspirando para oferecer a Clara e Gabriel um dia perfeito. Depois de dias de pequenas aventuras e passeios pelo resort, Gabriel havia sugerido explorar uma praia mais isolada, um lugar que ele havia descoberto em um dos primeiros dias na ilha. Clara, intrigada e querendo descobrir cada vez mais não apenas sobre o lugar,
mas sobre Gabriel, aceitou sem hesitação. Eles caminharam por uma trilha que passava por uma pequena floresta de palmeiras, o chão forrado de folhas e flores caídas. Gabriel liderava o caminho, segurando galhos e afastando plantas para que Clara pudesse passar sem dificuldade. A cada tanto, ele se virava para ela, lançando um sorriso divertido, fazendo algum comentário sobre a fauna e flora locais. Clara se pegou rindo mais do que esperava, sentindo-se incrivelmente leve. Cada passo parecia afastá-la ainda mais dos pesos que trouxera consigo ao chegar às Maldivas. Quando finalmente chegaram à praia, Clara ficou impressionada com o que viu. Era uma pequena enseada, com areia tão branca que parecia brilhar sob o sol. As águas eram de um azul translúcido que quase não parecia real, e ali não havia ninguém além deles dois. A sensação de isolamento era revigorante, como se aquele pedaço de paraíso tivesse sido reservado apenas para eles. É lindo demais, Clara sussurrou, olhando ao redor, absorvendo cada detalhe. As ondas vinham suavemente até a praia, deixando uma espuma efêmera que logo se dissipava. Eu sabia que você iria gostar, disse Gabriel, se aproximando. Ele olhou para Clara com uma expressão serena, algo nos olhos que era mais do que apenas o reflexo da beleza ao redor. É um lugar onde consigo realmente esquecer de tudo. Clara entendeu exatamente o que ele queria dizer. Ali, naquele recanto isolado, era como se o mundo real deixasse de existir, e só houvesse aquele momento, aquela paz, aquela conexão. Eles largaram as mochilas próximas a uma rocha, tiraram os sapatos, e caminharam em direção à beira do mar. A água era morna e suave ao tocar os pés, e Clara fechou os olhos por um momento, respirando fundo e deixando que a brisa quente abraçasse. Eles caminharam ao longo da praia, deixando suas pegadas lado a lado na areia molhada. A conversa fluía naturalmente, como sempre acontecia quando estavam juntos. Clara falou sobre seu trabalho como designer de interiores, sobre como sempre amou transformar espaços, tornando-os aconchegantes e acolhedores, e como esse amor era algo que herdara de sua mãe. Gabriel, por sua vez, contou mais sobre sua infância, sobre como seu pai lhe ensinara tudo sobre responsabilidade e como cuidar das pessoas ao redor. Falou das tardes que passavam juntos na oficina, aprendendo a consertar as coisas, construindo pequenas invenções que, muitas vezes, não funcionavam, mas sempre rendiam boas risadas. Meu pai sempre dizia que a vida é como uma dessas invenções, Gabriel disse, com um sorriso suave. Às vezes, a gente faz de tudo para que funcione, e mesmo assim algo dá errado. Mas é o processo de tentar, de consertar e ajustar, que realmente importa. Clara sorriu, pensando em como aquele conselho parecia perfeito para o momento de sua vida. Eu acho que nunca tinha pensado assim, ela disse, olhando para o horizonte. Passei tanto tempo achando que o fracasso era algo para se evitar a qualquer custo, mas talvez seja realmente sobre o que fazemos com esses fracassos, como seguimos em frente. Exatamente, Gabriel respondeu, seu olhar se fixando no dela. E você, Clara, está seguindo em frente de um jeito muito mais corajoso do que imagina. Clara sentiu seu coração se aquecer com aquelas palavras. Havia tanto que ainda machucava, tantas feridas abertas, mas ali, naquele momento, ela se sentia segura. Sentia que, pela primeira vez, estava realmente se permitindo viver sem o medo constante de cair, sem a necessidade de se proteger de cada dor potencial. Depois de algum tempo, Gabriel sugeriu que parassem e descansassem em uma grande rocha próxima ao mar. Eles subiram, se acomodaram lado a lado, e observaram enquanto o sol começava a se inclinar no céu, sua luz ficando mais suave e dourada, banhando tudo ao redor em uma tonalidade cálida. A brisa tocava suavemente seus rostos, e o som das ondas quebrando logo abaixo era como uma canção de ninar para a alma. Você já pensou em quais são seus sonhos agora? Gabriel perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro, enquanto ele olhava para Clara. Ela virou-se para ele, considerando a pergunta. Por tanto tempo, seus sonhos tinham sido entrelaçados com Eduardo, suas vidas tão conectadas que ela quase esquecera quem era por si mesma. Mas agora, ali, sob aquele céu, uma nova perspectiva parecia emergir. Eu acho que meu sonho, neste momento, é descobrir quem sou de verdade, ela disse, finalmente.
Eu quero encontrar algo que seja só meu, um propósito, algo que me faça sentir completa sem depender de ninguém. Gabriel assentiu, e algo no olhar dele parecia compreendê-la mais do que qualquer outra pessoa. Eu entendo. E acho que você está no caminho certo. Clara sorriu, e um silêncio confortável se instalou entre eles, até Gabriel quebrá-lo, de forma descontraída. Você sabia que, quando criança, eu queria ser astronauta? Clara riu, surpresa. Astronauta? Você, Gabriel? Ele riu também, dando de ombros. Sim. Eu achava que não havia nada mais incrível do que explorar o universo, descobrir mundos novos. Claro, cresci e percebi que não tinha a menor inclinação para a ciência ou a disciplina para o treinamento, mas a ideia de explorar o desconhecido sempre me fascinou. Acho que, de certa forma, estar aqui é um pouco disso. Explorar algo novo. Clara balançou a cabeça, ainda sorrindo. Acho que isso faz muito sentido. Você tem o espírito de aventureiro. Talvez, ele disse, olhando para ela com uma expressão suave. Mas hoje, o que mais quero descobrir é a pessoa que está bem aqui, ao meu lado. Havia algo no ar naquele momento, uma leveza que fez com que Clara risse, um riso que saiu mais nervoso do que gostaria. Sentiu o coração acelerar, enquanto o olhar de Gabriel se encontrava com o seu, a intensidade de seus olhos fazendo-a quase esquecer de respirar. O sol estava no limite do horizonte, metade já submerso no mar, e o mundo ao redor parecia ficar em silêncio. Só havia o som do vento e o bater do coração de Clara. Ela não sabia quem deu o primeiro passo. Talvez tenha sido Gabriel, talvez tenha sido ela. Mas, de repente, seus rostos estavam próximos, a respiração de um misturando-se à do outro, e o beijo aconteceu, suave, delicado, como se temessem quebrar algo precioso demais. Clara fechou os olhos, sentindo o calor dos lábios de Gabriel nos seus, e, por um momento, todo o resto deixou de existir. Não havia dor, não havia passado, apenas aquele momento de pura conexão. Gabriel a puxou levemente para mais perto, e Clara se deixou envolver. Sentiu as mãos dele acariciarem suas costas, os dedos descendo devagar, como se quisessem memorizar cada detalhe. O beijo foi ganhando intensidade, mas sem perder a doçura. Era como se ambos estivessem se redescobrindo, cada toque uma promessa silenciosa de que, ali, podiam ser vulneráveis, podiam ser verdadeiros. Quando o beijo finalmente se desfez, Gabriel encostou sua testa na de Clara, os dois respirando juntos, o sol quase desaparecendo ao longe, deixando apenas um rastro laranja e púrpura no céu. Clara abriu os olhos devagar, encontrando o olhar de Gabriel. Havia algo de emocionante e tranquilo ali, uma promessa de algo novo e, talvez, real. Desculpa, se fui rápido demais, ele murmurou, os olhos procurando qualquer sinal de desconforto no rosto dela. Clara sorriu, o coração ainda acelerado, e balançou a cabeça. Não, Gabriel. Foi perfeito. E era verdade. Pela primeira vez desde que tudo desmoronara, Clara se sentia viva novamente, se sentia aberta para algo que não fosse medo ou tristeza. Sentia que ali, naquele momento, estava começando algo novo. Algo bonito, algo que merecia ser vivido. Eles permaneceram assim, juntos, observando as estrelas que começavam a surgir no céu, um ao lado do outro. Clara sabia que, naquele dia, algo dentro de si havia mudado para sempre. Não era apenas o beijo, não era apenas Gabriel. Era a esperança, era o renascimento de algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Clara acordou na manhã seguinte ao beijo com uma sensação agridoce no peito. Uma parte dela ainda estava envolta na suavidade do momento que compartilhara com Gabriel, no calor do toque dele e na sensação de pertencimento que aquele beijo havia trazido. Mas outra parte, uma parte que estava enraizada profundamente em seu coração, começou a despertar e a murmurar dúvidas e receios. Ela se levantou lentamente, tentando não se deixar dominar por aquela voz interior que tanto temia. Caminhou até a varanda, onde o sol já brilhava alto, aquecendo tudo ao redor. A beleza daquele lugar, as águas calmas e translúcidas, as palmeiras dançando ao vento, parecia uma promessa de dias melhores. Mas Clara não conseguia evitar sentir um aperto no peito,
uma insegurança incômoda que crescia cada vez mais. Ela sabia bem de onde vinha aquele medo. Já havia experimentado amor antes. Com Eduardo, seu coração fora entregue completamente, acreditando no companheirismo, na fidelidade. Ela havia confiado cegamente, e essa confiança havia sido quebrada de uma maneira que deixará marcas profundas. Por isso, a ideia de começar a se abrir novamente, de deixar Gabriel entrar de verdade, era assustadora. E se ele também a machucasse? E se ele não fosse quem aparentava ser? Clara sabia que Gabriel era diferente de Eduardo, mas não podia evitar o temor de que, ao confiar mais uma vez, acabasse com o coração partido. Gabriel parecia perfeito. Ele era gentil, divertido, honesto. Estar com ele era leve, diferente do que tinha sido nos últimos meses com Eduardo. Mas talvez fosse essa leveza que a assustava mais. Clara estava acostumada com a dor, com a desconfiança. E agora, diante de algo tão puro e promissor, era como se não soubesse como agir. Clara passou a manhã andando pela praia, seus pés descalços afundando na areia macia, enquanto tentava colocar seus pensamentos em ordem. Ela precisava entender o que sentia, precisava saber se estava pronta para se permitir sentir tudo aquilo de novo. O beijo que compartilhou com Gabriel fora perfeito, mas e se ela estivesse apenas fugindo? E se estivesse se envolvendo com ele por causa do vazio que Eduardo deixará? A ideia de afastar-se dele começou a germinar em sua mente, mesmo que isso doesse. Clara queria preservar seu coração de uma nova desilusão. Talvez fosse melhor manter a distância, focar em si mesma e não criar expectativas. Ela não sabia se suportaria outro desgosto, outro abandono. Enquanto Clara lidava com suas próprias dúvidas, Gabriel estava passando por seus próprios conflitos. Desde o beijo, ele não conseguia tirar Clara de seus pensamentos. Quando estava com ela, sentia algo que não experimentava há muito tempo, uma conexão real, algo que ia além da atração física. Clara era autêntica, vulnerável, e ao mesmo tempo, incrivelmente forte. E isso fazia desejar conhecê-la cada vez mais, estar ao lado dela e ajudá-la a reencontrar o caminho para a felicidade. Mas Gabriel sabia que não era tão simples assim. Ele também tinha seu próprio peso a carregar. A morte de seu pai havia trazido responsabilidades que ele não podia ignorar, problemas que o esperavam fora daquela ilha paradisíaca. Em breve, teria que voltar para a realidade, para o negócio da família, para o mundo corporativo que sempre lhe parecerá frio e exaustivo. Como poderia prometer algo a Clara quando ele próprio não sabia como lidar com as expectativas e obrigações que pesavam em seus ombros? Sentado na varanda de seu bangalô, Gabriel olhava para o mar com os pensamentos revoltos. Clara era algo belo e inesperado, como uma estrela cadente cruzando um céu escuro. Ela era uma chance de recomeçar, de sentir algo verdadeiro em meio ao caos de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele temia que seus problemas fossem grandes demais para ela, que acabasse machucando-a ao se envolver em algo que não pudesse sustentar. Não queria ser mais um homem que a desapontasse. Nos dias que se seguiram, a distância entre Clara e Gabriel se tornou palpável. Ambos se viam pelo resort, cruzavam olhares, mas nenhum dos dois tinha coragem de se aproximar. Clara evitava os lugares onde sabia que ele estaria, sempre se escondendo atrás de uma desculpa qualquer para não encontrá-lo. E Gabriel, percebendo o afastamento dela, começou a duvidar de si mesmo, pensando que talvez tivesse feito algo errado, que talvez o beijo não tivesse sido tão significativo para ela quanto fora para ele. Certa manhã, enquanto Clara estava sentada na praia, tentando ler um livro sem realmente conseguir se concentrar, Gabriel se aproximou. Ela o viu ao longe, e seu coração apertou. Parte dela queria correr até ele, se jogar em seus braços e esquecer todos os medos. Mas a outra parte, aquela parte que a lembrava da dor, a fez permanecer onde estava, tensa, esperando que ele falasse primeiro. Clara, Gabriel começou, sua voz um pouco incerta. Ele se sentou ao lado dela na areia, mantendo certa distância, como se também estivesse testando os limites daquele momento. Eu sinto que, talvez tenha feito algo errado. Clara virou-se para ele, seus olhos encontrando os dele.
O olhar de Gabriel estava cheio de uma mistura de apreensão e ternura, e isso a desarmou um pouco. Ela suspirou, abaixando o livro em seu colo. Não, Gabriel. Você não fez nada de errado, ela disse, sua voz mais suave do que esperava. Sou eu. Eu só, não sei se estou pronta para isso. Para o que quer que seja que estamos começando a sentir. Gabriel assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. Eu entendo. Mas eu quero que você saiba que não estou aqui para te machucar. Quero estar aqui para você, seja como amigo ou, o que quer que isso venha a se tornar. Mas eu não posso forçar nada, Clara. Eu me importo com você. Clara sentiu seus olhos marejarem, e rapidamente desviou o olhar para o mar. Aquilo era tudo o que ela precisava ouvir, mas, ao mesmo tempo, era exatamente o que temia. Se Gabriel se importava tanto assim, então havia muito em jogo. Havia um risco real de que aquilo tudo a ferisse de novo, de que ela acabasse mais uma vez de coração partido. Ela não sabia se tinha forças para isso. Eu preciso de tempo, Clara murmurou, sua voz quase se perdendo no som das ondas. Eu só preciso de tempo para entender o que quero, para ter certeza de que não estou cometendo os mesmos erros de antes. Gabriel sorriu levemente, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Ele estendeu a mão e tocou a dela por um momento, um toque breve, mas reconfortante. Eu vou estar aqui. Vou te dar o tempo que precisar. Depois daquela conversa, Clara se sentiu dividida. Parte dela estava aliviada por Gabriel ter compreendido, por ele não ter pressionado, por tê-la deixado respirar. Mas outra parte sentia um vazio imenso, como se ao afastá-lo, estivesse abrindo mão de algo que poderia ser maravilhoso. Ela sabia que precisava de tempo para curar suas próprias feridas, mas também sabia que o medo não podia guiá-la para sempre. A vida precisava ser vivida, e Gabriel a fazia sentir vontade de viver novamente. Gabriel, por sua vez, lidava com suas próprias dúvidas. Ele queria dar espaço a Clara, respeitar seus sentimentos, mas temia que, ao recuar, acabasse afastando-a de vez. Estava claro para ele que Clara era alguém especial, alguém que poderia trazer luz aos seus dias mais sombrios, e perdê-la era um pensamento que o incomodava profundamente. Numa noite particularmente tranquila, Clara decidiu sair de seu bangalô e caminhar pela praia. As estrelas estavam brilhando intensamente no céu, e o som do mar parecia conversar com seus pensamentos. Ela andou descalça pela areia fria, olhando para o horizonte, tentando encontrar respostas que pareciam sempre fora de alcance. Foi então que ela avistou Gabriel, sentado mais à frente, também olhando para o céu. Ele estava sozinho, e o coração de Clara deu um salto ao vê-lo ali. Parte dela queria virar e ir embora, evitar o contato, mas algo dentro dela puxou em direção a ele. Talvez fosse o destino, talvez fosse apenas o fato de que ela se importava com ele mais do que estava disposta a admitir. Ela se aproximou lentamente, e Gabriel virou-se ao ouvir seus passos. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, sob as estrelas, Clara sentiu que não havia necessidade de palavras. Ela se sentou ao lado dele, e eles ficaram ali em silêncio, apenas compartilhando aquele momento, sem pressões, sem expectativas. Gabriel pegou sua mão, e Clara permitiu que seus dedos se entrelaçassem. Eles não precisavam resolver tudo naquela noite. Não precisavam ter todas as respostas. Apenas estar ali, juntos, era o suficiente. Os medos e inseguranças ainda existiam, mas, pela primeira vez, Clara sentiu que talvez pudesse enfrentá-los, não sozinha, mas ao lado de alguém que se importava verdadeiramente com ela. E isso, naquele momento, era mais do que suficiente. Clara acordou naquela manhã com uma determinação que há muito tempo não sentia. Olhou para o espelho do banheiro, seus olhos encontrando os próprios, e pela primeira vez viu um reflexo que lhe pareceu familiar. Alguém que ainda tinha coragem o suficiente para acreditar, para tentar de novo, mesmo que houvesse riscos. Ela sabia que as inseguranças não desapareceriam de um dia para o outro, mas sentia que precisava seguir em frente. Gabriel merecia uma chance, e, mais do que isso, ela merecia viver uma nova história. Enquanto se vestia,
Clara decidiu que iria deixar o medo de lado e se permitir viver aquilo plenamente, sem ficar se agarrando ao passado. No fundo, sabia que Gabriel não era Eduardo e, embora a dúvida ainda rondasse seus pensamentos, queria acreditar que ele seria diferente. Durante o café da manhã no restaurante do resort, Clara viu Gabriel. Ele estava em uma mesa do lado de fora, próximo à praia, e seus olhares se encontraram quando Clara entrou. Havia algo nos olhos dele, uma suavidade, uma esperança, talvez, que fez Clara sorrir, um sorriso que brotou sincero de seus lábios, sem esforço. Gabriel se levantou, e Clara percebeu que ele hesitava um pouco antes de se aproximar. Era como se estivesse esperando o sinal de que seria bem-vindo. Clara, em resposta, deu um pequeno aceno com a cabeça, e Gabriel cruzou o restaurante, parando ao lado da mesa dela. Oi, ele disse, sua voz baixa, quase insegura. Eu estava pensando, se você gostaria de vir ao jantar especial hoje à noite? Eu adoraria sua companhia. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo o convite. O jantar especial era uma experiência oferecida pelo resort, em que organizavam uma refeição exclusiva na praia, com música ao vivo e mesas sob a luz das estrelas. Ela já havia visto casais participando daquilo nos últimos dias e, embora a ideia a assustasse um pouco, decidiu que não era mais hora de se esconder. Eu adoraria, Gabriel, respondeu, sua voz soando mais segura do que ela própria esperava. Vou me arrumar para estar lá. Um brilho de alívio passou pelos olhos de Gabriel, e ele sorriu, aquele sorriso que sempre fazia o coração de Clara se aquecer. Então, nos vemos à noite. Durante o dia, Clara se dedicou a fazer algo que não fazia há muito tempo, se preparar para um encontro. Colocou uma música suave em seu bangalô enquanto escolhia o vestido que usaria, algo leve, que refletisse a atmosfera descontraída do lugar. Escolheu um vestido branco que tinha trazido, um tecido fluido que balançava levemente quando ela se movia. Não era extravagante, mas fazia com que se sentisse bonita, e naquele momento, isso era o que importava. Enquanto se maquiava de forma sutil, Clara percebeu que, mais do que o encontro em si, era sobre o que ele representava. Aquela noite era um recomeço. Era a chance de deixar para trás as dores que tanto a afligiam e dar a si mesma a possibilidade de viver algo novo, algo que a fizesse feliz. Quando chegou à praia, a noite já havia caído, e pequenas luzes cintilavam ao longo das mesas dispostas na areia. Gabriel estava esperando por ela ao lado de uma das mesas, e, ao vê-la se aproximar, seu rosto se iluminou. Ele parecia estar encantado, os olhos de Gabriel percorrendo Clara com uma admiração evidente. Ao vê-lo assim, Clara se sentiu especial, e uma parte do peso que carregava desapareceu. Você está linda, Gabriel disse, aproximando-se e segurando sua mão por um breve momento, como se quisesse certificar-se de que ela realmente estava ali. Obrigado por vir. Eu que agradeço pelo convite, respondeu Clara, sorrindo para ele. Sentiu a suavidade do toque de Gabriel em sua mão, e deixou-se relaxar. Eles se sentaram à mesa, e o som suave das ondas quebrando na areia misturava-se à música ao vivo tocada por um pequeno grupo de músicos locais. Era uma melodia tranquila, que preenchia o ar com uma sensação de calma. O garçom veio servir o vinho, e Clara se surpreendeu ao perceber como estava se sentindo à vontade. Não havia aquela pressão que antes sentirá, aquela sensação de que precisava se proteger a qualquer custo. Apenas havia o momento presente, e Clara queria viver cada segundo. Enquanto o jantar prosseguia, Gabriel começou a falar sobre seu pai. Ele contou a Clara como a empresa de seu pai havia sido construída com muito esforço, uma pequena fábrica de móveis que cresceu aos poucos, até se tornar algo maior, mas que nunca perderá a essência artesanal. Meu pai era um artesão no coração, Gabriel disse, olhando para o mar. Ele amava trabalhar com madeira, e cada peça que saía da fábrica tinha um pouco dele. Quando ele faleceu, eu tive que assumir tudo, e a parte difícil foi tentar manter essa essência, porque o mundo dos negócios não se importa com o amor que você coloca em cada detalhe. Ele só quer resultados. Clara ouviu atentamente, seu coração se apertando ao ouvir a dor nas palavras de Gabriel. Ela podia ver o peso que ele carregava, a responsabilidade de manter vivo o legado do pai, e como aquilo era difícil para ele.
Você tem feito um ótimo trabalho, tenho certeza, Clara disse, sua voz suave. Mas entendo o quanto deve ser difícil tentar manter algo tão pessoal em um mundo que não valoriza isso. Eu gostaria de transformar a empresa em algo mais significativo, Gabriel continuou. Quero manter a tradição, criar uma linha especial de móveis artesanais que honrem o trabalho do meu pai, algo que traga um pouco dele para cada peça. Sei que é um desafio enorme, mas é algo que me motiva. Clara sorriu, admirando a paixão de Gabriel ao falar sobre isso. Eu acredito que você pode fazer isso, Gabriel. E acho que seu pai estaria muito orgulhoso de ver você tentando manter viva a essência do que ele começou. Gabriel olhou para Clara, e havia uma gratidão profunda em seus olhos. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, seus dedos acariciando os dela suavemente. Você não faz ideia do quanto ouvir isso significa para mim, Clara. Depois de um momento, Gabriel virou-se para Clara, e uma expressão curiosa apareceu em seu rosto. E você, Clara? Quais são seus sonhos? O que faz você querer levantar da cama todos os dias? Clara hesitou por um momento. Era uma pergunta que Eduardo nunca fizera. Ela percebeu que nunca realmente se abrirá para falar sobre seus sonhos quando estava com ele, como se tivesse medo de não ser levada a sério. Mas com Gabriel era diferente, havia um espaço, um lugar seguro onde ela podia ser quem era, sem medo de julgamentos. Eu sempre amei transformar lugares, Clara começou, sua voz carregando uma leve timidez. Trabalhar como designer de interiores me permite criar espaços que tragam conforto, que sejam bonitos, mas também cheios de alma. Eu tenho vontade de um dia abrir meu próprio estúdio, onde eu possa fazer as coisas do meu jeito, criar sem limitações. Transformar lugares que realmente façam as pessoas se sentirem em casa, acolhidas. Gabriel a olhava com atenção, os olhos fixos nos dela, como se cada palavra tivesse um significado profundo. Isso é incrível, Clara. Você tem um talento raro, e eu acredito que, um dia, você vai abrir esse estúdio e fazer exatamente o que sonha. Clara sentiu os olhos marejarem. Havia algo tão verdadeiro na maneira como Gabriel acreditava nela, algo que a fez sentir um calor imenso em seu peito. Não era sobre elogios vazios, era sobre o olhar de alguém que via além das palavras, que acreditava nela até quando ela própria tinha suas dúvidas. A noite prosseguiu, e a conversa entre eles foi fluindo, leve e profunda ao mesmo tempo. Cada troca de palavras parecia tirar um pouco do peso que Clara carregava, cada sorriso que Gabriel lhe dava era uma reafirmação de que ela estava no caminho certo, de que estava, finalmente, se permitindo viver sem as amarras do passado. Quando o jantar terminou, Gabriel a conduziu pela mão até a beira do mar. Eles caminharam devagar, os pés tocando a água fria, e o silêncio entre eles era confortável. Gabriel parou, virando-se para Clara, e sem dizer uma palavra, envolveu-a em um abraço. Clara fechou os olhos, sentindo o calor dos braços dele, a segurança que ele oferecia sem exigir nada em troca. Ela sabia que aquele era um passo importante, um passo que significava confiar novamente. Ao se afastarem, Gabriel olhou nos olhos de Clara e sorriu, aquele sorriso que sempre a fazia sentir que tudo poderia ficar bem. Ele passou os dedos pelo rosto dela, um toque delicado que fez com que Clara fechasse os olhos por um breve momento, apreciando a conexão que havia ali. Eu sei que ainda temos muito a entender, ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Mas quero que você saiba que estou aqui, Clara. Seja como for, estou aqui. Clara sentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas não de tristeza, eram lágrimas de alívio, de esperança. Obrigada, Gabriel. Por tudo. E ali, sob as estrelas, enquanto a brisa suave acariciava seus rostos e o mar cantava em volta deles, Clara se permitiu acreditar. Não sabia o que o futuro traria, mas estava disposta a dar uma chance. Estava disposta a confiar novamente. E, naquele momento, isso era o que importava. Clara acordou com uma sensação diferente naquele dia. Havia algo no ar que a fazia acreditar que era o momento de tomar decisões. Talvez fosse o som das ondas quebrando suavemente contra os pilares de seu bangalô, ou a luz suave do sol que passava pelas cortinas, banhando o quarto em uma tonalidade dourada.
Algo em seu coração parecia ter se acomodado, como se finalmente tivesse encontrado um lugar de tranquilidade onde o medo e a insegurança não fossem mais os donos de sua vida. Ela se levantou devagar, sentindo a brisa matinal que entrava pela janela. Havia algo libertador naquela manhã, uma promessa de que as coisas estavam mudando. Olhou para si mesma no espelho, observando o próprio reflexo como quem vê uma velha amiga. Clara sentia que, depois de semanas de dor e dúvidas, finalmente estava se reencontrando. Estava disposta a encarar as partes de si mesma que antes temia enfrentar, estava disposta a tomar o controle de sua própria vida. Clara sabia que não poderia continuar adiando a conversa que precisava ter com Gabriel. Sabia que, para seguir em frente, precisava ser honesta, não apenas com ele, mas também consigo mesma. Eles tinham algo especial, algo que poderia ser o começo de uma nova vida, mas para isso ela precisava ter certeza de que estava pronta. E para estar pronta, precisaria encarar os fantasmas do passado. Depois do café da manhã, Clara mandou uma mensagem para Gabriel, pedindo que se encontrassem na praia, no mesmo lugar onde haviam assistido ao pôr do sol juntos e compartilhado o primeiro beijo. Gabriel respondeu prontamente, sugerindo que se encontrassem no final da tarde, quando a luz suave do fim do dia os envolveria, tornando tudo menos assustador. Clara concordou, e a expectativa do encontro fez seu coração acelerar um pouco, como se antecipasse que aquele seria um momento decisivo. Ao longo do dia, Clara fez questão de se manter ocupada, participando de atividades no resort e aproveitando cada segundo da paisagem que a rodeava. Caminhou pela praia, deixou a água acariciar seus pés, e em todos os momentos em que o medo tentava voltar, lembrava-se do abraço de Gabriel, da maneira como ele a olhava, do modo como sua presença trazia calma. E ela repetia para si mesma que estava pronta para viver aquilo, sem as amarras do medo, sem as sombras do passado. À medida que o dia se aproximava do fim, Clara voltou para seu bangalô e se preparou para o encontro. Vestiu algo simples, uma saia leve e uma blusa confortável, e deixou o cabelo solto, permitindo que a brisa o balançasse. Ela se olhou no espelho uma última vez e respirou fundo, pronta para a conversa que poderia mudar tudo. Quando Clara chegou à praia, o sol já estava começando a descer, tingindo o céu em tons de laranja e rosa. Gabriel já estava lá, esperando por ela próximo à grande rocha onde tantas vezes haviam se sentado para assistir ao pôr do sol. Ele virou-se ao vê-la, e seu sorriso iluminou o rosto de Clara. Ela se aproximou, e os dois se sentaram lado a lado, seus ombros se tocando levemente. "Você parece tranquila hoje", Gabriel disse suavemente, olhando para ela. "Algo mudou?" Clara sentiu, respirando fundo enquanto olhava para o horizonte. "Sim, eu acho que algo mudou", ela começou, suas palavras saindo devagar, como se precisassem ser cuidadosamente escolhidas. "Eu passei muito tempo aqui tentando entender o que queria, tentando me curar de tudo o que aconteceu. E, acho que finalmente percebi que, para seguir em frente, preciso fazer as pazes comigo mesma, preciso parar de viver com medo." Gabriel ficou em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto de Clara. Ela sentia o olhar dele, cheio de compreensão e carinho, e isso a encorajou a continuar. "Você é incrível, Gabriel. Eu sinto algo muito especial por você, algo que não sentia há muito tempo. Mas para que eu possa me entregar completamente a isso, preciso fechar algumas portas que ainda estão abertas. Preciso voltar para o Brasil, preciso encarar Eduardo e Laura, preciso enfrentar tudo o que ficou pendente." Gabriel permaneceu em silêncio por um momento, e então sorriu levemente. Ele pegou a mão de Clara e a segurou com firmeza. "Clara, eu sabia desde o começo que você precisava de tempo. E sempre soube que você tinha coisas a resolver, feridas a cicatrizar. Mas saiba que, independente de onde esteja, eu vou estar aqui, esperando por você. Não importa quanto tempo leve." As palavras de Gabriel tocaram algo profundo em Clara, fazendo com que seus olhos marejassem. Era isso que ela precisava, alguém que estivesse disposto a caminhar ao lado dela, sem pressa, sem cobranças. Ela virou-se para ele, e seu olhar estava cheio de emoção. "Você estaria disposto a mudar sua vida por mim?" ela perguntou, sua voz um pouco trêmula. "Eu sei que não posso pedir isso",
mas preciso saber se há realmente um futuro para nós. Gabriel sorriu, seus olhos refletindo as cores do pôr do sol. Clara, eu não sei como será o futuro, mas sei que quero que você faça parte dele. Minha vida não será a mesma sem você. E se isso significa que preciso fazer mudanças, então estou disposto a fazer todas elas. Quero estar ao seu lado, onde quer que isso nos leve. Clara não pôde conter as lágrimas que finalmente escaparam. Gabriel a puxou para mais perto, e ela se deixou envolver pelos braços dele, sentindo o calor e a segurança que ele lhe oferecia. Havia algo naquele abraço que dissipava todas as incertezas, todas as dúvidas. Não importava o que o futuro reservasse, Clara sabia que queria lutar por aquilo. Sabia que Gabriel era diferente, que ele a fazia querer ser melhor, querer viver sem as sombras do passado. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas abraçados, enquanto o sol finalmente mergulhava no horizonte, desaparecendo nas águas tranquilas do oceano. Quando Clara finalmente se afastou, seus olhos encontraram os de Gabriel, e ela sentiu um sorriso tímido se formar em seus lábios. Eu vou voltar para o Brasil amanhã, ela disse, e as palavras, embora difíceis, soaram certas. Eu preciso encarar tudo isso, preciso fechar esse capítulo da minha vida. E depois quero que a gente comece algo novo, algo nosso. Gabriel assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e esperança. Eu estarei logo atrás de você, Clara. Assim que resolver tudo aqui, vou para o Brasil. Nós vamos descobrir isso juntos. Na manhã seguinte, Clara se despediu de Gabriel no cais do resort. A despedida foi silenciosa, sem grandes palavras, apenas um último abraço apertado e um beijo suave que parecia uma promessa de que não era um adeus definitivo, mas apenas um até logo. Clara embarcou no barco que a levaria ao aeroporto com o coração apertado, mas também com uma sensação de determinação que não sentia há muito tempo. Durante o voo de volta ao Brasil, Clara olhou pela janela, vendo as nuvens passarem como lembranças efêmeras. Estava nervosa, claro, mas também havia uma força dentro dela, uma certeza de que estava fazendo o certo. Precisava enfrentar Eduardo e Laura, precisava confrontar a dor que eles causaram para, finalmente, deixar isso para trás. Clara não queria viver com fantasmas, e sabia que a única maneira de exorcizá-los era encará-los de frente. Quando Clara chegou ao apartamento, o mesmo lugar onde tantas memórias boas e ruins estavam guardadas, ela respirou fundo antes de abrir a porta. Eduardo estava lá, como sempre, com uma expressão de surpresa ao vê-la. Clara sabia que ele não esperava sua volta tão cedo, e podia ver nos olhos dele que não fazia ideia do que ela viera fazer ali. Clara, você voltou. Ele começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não, Eduardo. Não estou aqui para conversar ou para te dar outra chance. Estou aqui para colocar um ponto final nisso. Você me traiu, destruiu tudo o que tínhamos, e por muito tempo eu deixei que isso me definisse, que essa dor fosse parte de quem eu era. Mas não vou mais viver assim. Eu voltei porque preciso me libertar disso. Preciso deixar você e tudo o que aconteceu para trás. Eduardo ficou em silêncio, e Clara viu o choque em seu rosto, talvez até um pouco de arrependimento, mas ela sabia que não estava ali para ouvir desculpas. Ela havia terminado, não por vingança ou por raiva, mas porque precisava seguir em frente. E, naquele momento, percebeu que finalmente estava pronta para isso. Clara deixou o apartamento sem olhar para trás. Não havia mais nada para ela ali. Sentiu o vento em seu rosto enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, e uma sensação de leveza começou a se espalhar por todo o seu corpo. Estava finalmente livre. Ela sabia que Gabriel logo estaria ao seu lado, e sabia que aquela seria uma nova jornada, uma jornada de recomeço, de construir algo novo e significativo, sem as amarras do passado. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham um ao outro, e Clara sabia que isso era o suficiente. Enquanto caminhava pela cidade, Clara sentiu um sorriso surgir em seus lábios, um sorriso que crescia a cada passo. Estava pronta para o que viesse, e sabia que, ao lado de Gabriel, poderia construir uma vida de verdade, uma vida com amor, confiança e sonhos compartilhados.
Não era mais sobre fugir do passado, mas sobre construir um futuro. E isso, para Clara, era o maior recomeço que poderia desejar. Obrigado por terem assistido a nossa história. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like, que isso ajuda muito o canal a crescer. E não saiam ainda, o próximo vídeo vai trazer mais momentos emocionantes de amor e superação, que vocês vão adorar. Clique na tela e deixe-se envolver em mais uma jornada emocionante. Até já! 2 corações.